Você se imagina como John Rockefeller enfrentando a Revolução Industrial no século XIX? Com um império gigante de petróleo, ele enfrentou um problema: a falta de trabalhadores qualificados. Diferente dos dias atuais, onde postamos empregos online e recebemos uma enxurrada de candidatos, a situação era diferente. A maioria das pessoas vivia em fazendas, longe do conhecimento industrial. Então, Rockefeller teve uma ideia brilhante: criar um sistema educacional público americano. Parecia generoso, certo? Na verdade, era uma estratégia para condicionar a população. Ao oferecer educação gratuita, ele podia moldar a mente das crianças de maneira específica. Rockefeller sabia que o conhecimento é poder, mas ele não queria educar demais. Afinal, quanto menos as pessoas soubessem, mais fácil seria controlá-las. Assim nasceu o sistema escolar público, aparentemente uma dádiva para os americanos, mas na verdade uma maneira de controlar suas mentes. A padronização da educação resolveu o problema de mão de obra. Cada geração que entrava na escola cheia de criatividade saía como um trabalhador obediente. O sistema educacional foi projetado para atender às necessidades da Revolução Industrial e garantir que os trabalhadores fossem dóceis e conformes. Essas escolas foram financiadas por magnatas ricos, não por caridade, mas para criar uma população obediente. Rockefeller declarou abertamente: "Não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores." As raízes sombrias do sistema educacional moderno revelam por que ele ainda é perigoso até nos dias de hoje. O sistema atual coloca a culpa nas escolas, mas a verdade é que a educação deve ser revolucionada. Se queremos prosperidade e sucesso, precisamos questionar o sistema educacional. Um verdadeiro líder deveria ser um presidente da educação. O cenário estava montado. O Império Prussiano, especialista em controlar massas, havia desenvolvido um sistema educacional eficaz para moldar a obediência e o patriotismo desde a infância. Agora, esse modelo estava prestes a atravessar o oceano e chegar aos Estados Unidos, graças a Horace Mann, um influente político americano. Horace Mann, fervorosamente dedicado à reforma educacional nos Estados Unidos, viu no modelo prussiano a chave para criar uma população moldada conforme os ideais da elite americana. Em 1843, após uma viagem pela Europa em busca de inspiração, Mann ficou encantado com a eficácia do sistema prussiano. Para Mann, o modelo prussiano era uma obra de arte, um roteiro que poderia transformar as crianças americanas em qualquer coisa desejada pela elite. A indiferença do modelo prussiano em relação à religião, raça ou origem era uma vantagem estratégica. Se podia remover até mesmo o último vestígio da cultura polonesa, o que poderia fazer pela América? O modelo prussiano foi implementado nos Estados Unidos, projetando-se sobre a nação em crescimento. Não importava se as crianças eram protestantes, católicas, negras, imigrantes, nativas americanas ou ateias. O objetivo era claro: instilar permanentemente o patriotismo, o dever e o trabalho. Esse novo sistema educacional, baseado no modelo prussiano, buscava o condicionamento desde a infância. Assim como as crianças polonesas e prussianas eram obrigadas a frequentar a escola por 8 anos, as crianças americanas agora também passariam por um processo semelhante. Dia após dia, elas eram imersas em um ambiente de patriotismo fervoroso, resultando em uma realidade em que a obediência à monarquia prussiana tornava-se a única perspectiva conhecida. Ironicamente, enquanto a América se orgulhava de sua liberdade, o sistema educacional baseado no modelo prussiano operava nos bastidores, moldando uma população que, embora livre em nome, era condicionada a pensar e agir conforme os interesses da elite. O condicionamento desde a infância se tornou a estratégia invisível para garantir a submissão ao governo. A história oculta da educação americana revela um intricado jogo de poder, onde ideias e modelos são transplantados de uma nação para outra, moldando o pensamento coletivo de maneiras muitas vezes imperceptíveis. A busca por uma população obediente transcende fronteiras e gerações, escondendo-se por trás da fachada da liberdade. Uma narrativa que questiona as raízes da educação e as consequências profundas que moldaram a sociedade americana até os dias de hoje. O plano maquiavélico de Horace Mann para importar o modelo prussiano teve um impacto profundo e duradouro na educação americana. Com o respaldo político, escolas públicas seguindo o modelo prussiano começaram a se multiplicar nos Estados Unidos. Pais, educadores e a sociedade como um todo, gradualmente, aceitaram o modelo prussiano como a única maneira sensata de educar a juventude. Com a influência política de Mann, escolas públicas financiadas por impostos, inspiradas no modelo prussiano, começaram a surgir por todo o país. Aos poucos, os pais entregavam seus filhos aos estados, confiando que a educação padronizada era a chave para o sucesso.
As escolas foram divididas em classes separadas para crianças de diferentes idades, e mulheres passaram a dominar a área de ensino, conforme desejo de Mann. A aceitação do modelo prussiano foi tão intensa que, em 1864, o Congresso dos Estados Unidos tornou ilegal que crianças nativas americanas fossem ensinadas em suas línguas nativas, uma tentativa de matar o índio para salvar o homem. O século XIX viu a consolidação do modelo prussiano nos Estados Unidos, e até 1900, quase todos os estados tornaram a escola pública obrigatória, transformando a educação em um requisito inquestionável. No entanto, o sistema educacional ainda não estava em sua forma final. Apesar do lema prussiano ter servido bem ao governo, os empresários, como John D. Rockefeller, perceberam que precisavam adaptar o sistema para atender aos seus interesses. Em uma parceria estratégica com Friedrich T. Gates, Rockefeller criou o Conselho Geral de Educação, um cavalo de Troia para injetar bilhões de dólares nas escolas públicas. Com a carta do governo e fundos consideráveis, o Conselho financiou escolas secundárias, universidades e faculdades, garantindo que o condicionamento prussiano continuasse durante a educação superior. Outros magnatas, como Andrew Carnegie, seguiram o exemplo, fundando organizações para investir no ensino, não visando o desenvolvimento intelectual, mas a formação de trabalhadores para suas indústrias. A infiltração de Gates e Rockefeller na educação ganhou ímpeto. A Associação Nacional de Educação expressou preocupação em 1914, mencionando esforços para moldar instituições educacionais estaduais e padronizar currículos, minando a verdadeira liberdade acadêmica. No entanto, a influência crescente dessas fundações bilionárias não diminuiu. A partir de 1918, todos os estados passaram a exigir a conclusão da escola primária, intensificando ainda mais o controle. Testes padronizados, livros didáticos financiados pela Carnegie e a medicalização de crianças se tornaram práticas comuns. Friedrich T. Gates expressou abertamente a visão de moldar uma população grata e responsiva, sem restrições de tradição. O sistema educacional, moldado pelos magnatas industriais, não buscava desenvolver talentos individuais. Ao contrário, visava criar trabalhadores obedientes e padronizados. John D. Rockefeller expressou claramente seu desejo: eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. O resultado é evidente ao olhar ao redor, com uma sociedade repleta de pessoas educadas, mas muitas vezes sem os conhecimentos básicos necessários para navegar na vida. A busca por diplomas universitários tornou-se uma parte central desse sistema, mas não pela busca do conhecimento. Andrew Carnegie, em 1905, fundou a Carnegie Foundation para o investimento no ensino, não para criar inovadores, mas para produzir gerentes de mentes, operadores e técnicos necessários para suas indústrias. Assim, o legado oculto na educação moderna revela um sistema que, apesar de seu disfarce de liberdade, tem sido moldado para servir aos interesses dos poderosos, transformando a busca pelo conhecimento em uma máquina de produzir escravos padronizados. O impacto desse modelo prussiano perdura, questionando a verdadeira natureza da educação em nossa sociedade atual. Caro espectador, espero que esta jornada pela história da educação moderna tenha sido esclarecedora. O que começou como uma busca por soluções para a escassez de mão de obra na Revolução Industrial tornou-se uma máquina complexa de condicionamento social, moldando mentes para servir aos interesses de poucos. Ao refletirmos sobre a trajetória desde o Império Prussiano até os magnatas industriais americanos, como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie, é vital questionarmos o verdadeiro propósito da educação que recebemos. O modelo prussiano, importado por Horace Mann, não buscava nutrir o potencial único de cada indivíduo, mas sim criar uma população dócil e padronizada. A infiltração profunda desses magnatas na educação deixou uma marca indelével em nosso sistema, questionando a verdadeira liberdade acadêmica. Os diplomas universitários, embora valiosos, muitas vezes se tornaram mais uma validação de conformidade do que uma celebração do conhecimento. Assim, ao observarmos nosso sistema educacional atual, é crucial questionarmos, desafiarmos e redefinirmos o propósito da educação. Devemos buscar um ambiente que estimule a criatividade, a inovação e o pensamento crítico, ao invés de alimentar uma máquina de produção de trabalhadores padronizados. Convido você a compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos continuar essa conversa, buscando maneiras de redefinir a educação para as gerações futuras. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que desafiem nossas perspectivas. Juntos, podemos moldar um futuro onde a educação seja verdadeiramente libertadora, capacitando cada indivíduo a alcançar seu potencial máximo.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as complexidades do nosso mundo.